O Terceiro Homem é um filme de 1949 dirigido por Carol Reed, estrelado por Joseph Cotten, Alida Valli, Trevor Howard e Orson Welles. No pós-guerra, em Viena, na Áustria, Holly Martins, um escritor de faroeste pulp, chega sem nenhum dinheiro como convidado de seu amigo de infância, Harry Lime, e acaba descobrindo que ele morreu. Martins desenvolve uma teoria da conspiração após descobrir sobre um terceiro homem presente no momento da morte de Harry, encontrando interferência por parte do oficial britânico Major Calloway e se apaixonando perdidamente pela enlutada namorada de Harry, Anna. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 227 da lista. A gente tem mais um filme com Orson Welles aí, esse não dirigido por ele. A gente já falou sobre esse filme antes, quando a gente fez o vídeo do O Condenado, a gente falou sobre esse, né? Que justamente quando eu fiz o roteiro daquele, eu encontrei muito lugar falando que esse aqui, O Terceiro Homem, é considerado o principal filme do Carol Reed. É o filme mais famoso dele e tal. É o filme que as pessoas elogiam mais dele. E que o livro tava só destacando o outro. Algumas pessoas dizem que gostam até mais do outro, mas a grande maioria das pessoas prefere esse aqui, né? Então falava um pouco sobre esse, mas assim, muito resumidamente. Mas bom, vamos lá. A sinopse, eu achei a sinopse muito curiosa, porque ela faz questão de falar da coisa do terceiro homem. Eu acho que pra poder remeter ao título, pra poder de algum jeito na sinopse explicar o título. Só que é engraçado que em nenhum momento da sinopse fala sobre haverem dois homens, para o terceiro ser um grande mistério. Então parece que a sinopse fala sobre uma coisa que a sinopse cita, que é uma teoria da conspiração, mas não... A sinopse nunca chega nisso, né? Ela só joga isso do nada. Mas bom, a história o filme é todo meio que do ponto de vista do Holly, né? E ele chega em Viena. O filme fala muito. A coisa do Viena no pós-guerra é bem relevante. O filme fala muito sobre como a cidade estava naquele momento. Porque aparentemente era uma coisa muito complicada. A cidade estava dividida em 5, essencialmente, com 4 países controlando 4 das partes e um centro que era meio que o internacional, assim, onde os países meio que se juntavam e você tinha, por exemplo, forças policiais de mais de um país diferente transitando ali nesse centro, mas as outras regiões eram, tipo, totalmente controladas por seus respectivos países. E aí era França, Estados Unidos, Inglaterra e Rússia. Eram os países, se eu não me engano, que tinham partes. Então é um ponto bem relevante pro filme, assim, pra alguns momentos do filme, pelo menos, dá essa contextualização da região, porque é toda uma coisa, né? Tipo, a sinopse fala sobre o Major Calloway, né, que é britânico, e ele justamente fica na parte, né, que a Inglaterra controla, e aí tem toda uma coisa que, assim, se eles saem dessa parte, o cara não pode mais ir atrás dele, sabe? Porque ele saiu da jurisdição dele ali. Então é um ponto, assim, relevante pro pano de fundo no qual o filme se passa, né? E aí a ideia é que o Holly chega nesse lugar, ele vai até a casa do Harry, que convidou ele, e quando ele chega na casa, ele bate na porta, ninguém responde, e o zelador do prédio, com muita dificuldade de falar inglês, porque ele não fala, mas com alguma dificuldade consegue comunicar pra ele que o cara acabou de morrer. Ele morreu, tipo, sei lá, na noite anterior. Ainda dá tempo do Holly ir pro velório. O Holly chega aí no velório do Harry, que é onde ele encontra pela primeira vez a namorada. Eles não se falam, mas é onde ele vê ela pela primeira vez. E aí tem umas pessoas ali que acabam entrando em contato com ele. Daí vai se desenvolvendo uma história onde ele fica, tipo, muito intrigado com o que aconteceu, porque contam histórias diferentes pra ele. Tipo, 2 caras que supostamente são amigos do Harry dizem que eles 2 carregaram o corpo do Harry, mas aí o zelador fala que tinha 3 pessoas. E aí que entra a história do terceiro homem. Não vou contar o final do filme, tá? Esse vídeo vai ficar sem spoilers, eu acho, pelo menos por enquanto. Mas aí que entra a história do terceiro homem, né? É nesse ponto em que os caras ficam falando pra ele que só 2 carregaram o corpo do Harry Lime até o outro lado da rua, porque ele foi atropelado, né? Carregaram ele até o outro lado da rua, a calçada, né? E o zelador diz que viu um terceiro. Então, tipo, por que estão mentindo? Por que os caras que são supostamente amigos dele estão dizendo que só tinha 2, quando na verdade tinha um terceiro? E onde que tava esse terceiro? Quem que era esse terceiro? Então, pelo menos uma parte relevante do filme aí é ele fazendo essa investigação e, né, daí vem o título. Mas vamos lá. O roteirista do filme, o Graham Greene, ele antes de escrever o roteiro, ele trabalhou muito na atmosfera, na caracterização, e ele chegou a escrever uma coisa que chama de tratamento, que é como se fosse um livro da história que é pra ser a história do filme, mas é um livro que não é feito pra ser publicado. É basicamente como se estivesse escrevendo um livro realmente. Um livro pra publicação, só que pra
um que não vai ser publicado. Conta ainda que porque o filme fez muito sucesso, esse livro acabou sendo publicado depois. Mas é importante saber que o filme não foi baseado neste livro que tinha sido publicado. O livro foi publicado depois, porque a princípio ele foi escrito só como meio que estudo, sabe? Pra montar o filme. Parece que uma coisa muito falada sobre esse filme é que ao longo dos anos houve-se muita especulação sobre se o Orson Welles, além de atuar, tinha participado da direção do filme de algum jeito. Parece que várias pessoas diziam isso. Ele obviamente era muito mais famoso. Ele até que atua bastante, eu acho, né? Mas ele geralmente atua nos próprios filmes, né? Eu acho que a gente já viu ele alguma outra vez atuando num filme que não era dele, eu acho. Mas obviamente muito mais famoso como diretor, então eu acho que inevitavelmente cria-se essa coisa, tipo, se esse diretor tão famoso tá nesse filme, geralmente ele dirige os filmes que ele atua, por que ele não dirige esse filme, né? E aí o filme tem uma imagem diferenciada, um pouco diferente do que estava assistindo com frequência, o que já faz de novo as pessoas associarem ao Orson Welles, já que ele era famoso por fazer esse tipo de coisa. Então acabou se criando muita especulação aí. Parece que numa entrevista que o Orson Welles deu em 1958, ele de algum jeito aumentou essa especulação, porque ele disse nessa entrevista que ele criou inteiramente o personagem que ele interpreta, que no caso é o próprio Harry Lime. Ele diz que ele criou inteiramente esse personagem, e ele também diz que ele teve um papel não especificado na produção do filme. Eu acho que essa segunda parte, principalmente, deixou as pessoas muito intrigadas, né? Mas que era um assunto delicado e que ele não queria discutir isso porque ele não era produtor do filme. Eu acho que até hoje não se sabe exatamente o que ele quis dizer com esse papel não identificado, mas aparentemente numa outra entrevista, em 1967, alguns anos depois, ele disse que o envolvimento dele no filme foi mínimo e que o filme era do Carol Reed, e é isso. Então, seja lá o que for que ele fez além do próprio personagem, porque na verdade ele dizer que ele criou o próprio personagem é uma coisa que não é tão incomum assim, né? É muito comum atores pegarem um personagem, principalmente um ator que está acostumado a criar suas próprias obras, né? Elaborar em cima, improvisar em cima. Às vezes isso chega a um ponto que ele transforma totalmente o personagem, né? Não é uma coisa tão incomum assim. Mas é isso, aparentemente o próprio afirmou que ele não dirigiu nada no filme, não é isso. Seja lá o que for que ele fez, que foi esse papel misterioso que ele disse que ele fez, ele mesmo diz que foi algo muito pequeno, mesmo que ele não diga o que foi, e ele não dirigiu o filme. Um estudioso do Orson Welles fala sobre como é muito difícil apagar esses boatos, porque mesmo com todas as, provas de que não foi isso que aconteceu, as pessoas continuam reproduzindo, então é uma informação que você pode acabar encontrando por aí em algum lugar, porque as pessoas continuam dizendo que ele dirigiu alguma coisa, ou seja lá o que for, mas o próprio disse que não. E esse estudioso, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um estudioso especializado no Orson Welles, publicou biografias e tal, diz que os elementos que geralmente caracterizam um filme do Orson Welles simplesmente não estão nesse filme, que então não faria sentido realmente, não parece um filme do Orson Welles. Ele só parece um pouco diferente da maioria dos filmes que estavam sendo feitos. Eu acho que isso que pega para as pessoas. O fato dele parecer meio alternativo faz as pessoas associarem ao Orson Welles, mas as coisas que ele faz não são as coisas que o Orson Welles faria, sabe? É meio essa ideia. O filme foi filmado essencialmente em Viena mesmo. Boa parte do filme foi filmado em locação, tanto nas ruas quanto nos esgotos. Tem uma coisa que tem umas cenas nos esgotos. Algumas delas são feitas em estúdio, mas boa parte das cenas nos esgotos são feitas realmente nos esgotos em Viena. E algumas cenas foram filmadas em estúdio por ali, porque o filme é uma produção britânica, com uma parceria aí dos Estados Unidos, de produtores americanos, mas o filme é uma produção essencialmente britânica. As cenas em estúdio também foram filmadas por lá, algumas em Viena mesmo e algumas na Inglaterra. E aí uma das coisas é que essa coisa das cenas nos esgotos, o Orson Welles não queria fazer. Ele estava incomodado de fazer as cenas nos esgotos e por isso algumas cenas tiveram que ser feitas em estúdio. Então algumas cenas com ele nessa parte tem... Eu não sei se isso é um spoiler, eu não tô dizendo porque que eles estão nos esgotos, né? Eu vou trabalhar com a ideia de que isso não é um spoiler. Não vou dizer nem o que ele tá fazendo no filme. Ele não quis fazer essas cenas, então eles acabaram reconstruindo um pouco o esgoto em estúdio, e algumas cenas são feitas no estúdio, e algumas das cenas que são feitas em locação no esgoto de verdade usam um dublê. Então você meio que só vê o Orson Welles de costas. Eu vi que inclusive era um assistente de direção que faz o dublê, não era uma pessoa contratada propriamente para ser dublê do Orson Welles, porque eu acho que foi meio improvisado, né? Era para ser ele, mas ele chegou lá e ele não quis fazer. Mas dito isso, o próprio Carol Reed disse que apesar de não ter gostado no começo, em algum momento o Orson Welles acabou se animando em fazer, e algumas cenas parece que é ele mesmo no esgoto e ele topou fazer depois de um tempo. Inclusive
Inclusive, esse assistente de direção que faz dublê do Orson Welles comentou em uma entrevista muitos anos depois, em 2015, bem recente até, né? Pensando na data do filme, que o Green, o roteirista, e o Reed, o diretor, trabalhavam muito bem com todo mundo e juntos e tal, mas que o Welles era uma pessoa que meio que irritava todo mundo no set. Ninguém gostava muito de trabalhar com ele. Eu acho que a gente já ouviu comentários parecidos em outros filmes dele aqui, né? Então, parece que realmente era uma pessoa meio difícil. Uma coisa que chamou muita atenção no filme é a trilha sonora, porque a trilha sonora do filme é toda tocada em cítara, e aí é importante entender que cítara é um instrumento europeu, não o indiano, que inclusive eu encontro na internet que é pra se chamar sitar, e não cítara, mas eu cresci sempre ouvindo chamarem de cítara, em português, né? Enfim, que seja, não é o mesmo instrumento, é um instrumento europeu. E parece que o Carol Reed estava em Viena ali, meio que enquanto estava fazendo o filme e tal. E ele foi num restaurante, num clube, numa coisa assim, e viu esse cara tocando. E gostou muito do que ele estava fazendo e resolveu contratar o cara pra fazer a trilha sonora do filme. Então a trilha sonora é toda composta por esse cara, ele se chama Anton Karas. É toda composta e tocada por ele. E eu achei bem interessante, assim, porque eu acho que cria uma trilha sonora muito diferente. A gente tá numa época que eu sinto que mesmo que a gente às vezes tivesse trilhas mais memoráveis do que outras, a grande maioria delas eram trilhas orquestradas por orquestras inteiras, que eu acho que tornava elas muito, muito parecidas. Eu entendo que obviamente com uma orquestra inteira você ainda consegue fazer coisas mais mirabolantes, elaboradas e diferentes, mas não acho que é o que era feito, de novo, com frequência. Eu tô generalizando aqui, tá? Existem exceções. Mas eu acho que era muito comum a trilha sonora dos filmes ser muito parecida, sabe? Era um estilo muito semelhante que estava sendo feito nos filmes no geral. E eu acho que quando alguém fazia alguma coisa diferente, chamava muita atenção. É o caso do Miklos Rozsa, que fez algumas músicas usando Theremin, nos filmes do Hitchcock, se eu não me engano, e que eu acho que dava uma coisa diferente, sabe? E esse cara, eu acho que esse filme ficou isso também, sabe? Ficou uma coisa diferente. Você sente que é diferente. Acaba te chamando a atenção, sabe? Pela diferença do que você tá acostumado. Então eu achei a trilha bem interessante. O filme foi o filme mais popular na bilheteria britânica em 1949, né? No ano que ele foi lançado. E recebeu críticas extremamente positivas, tanto lá quanto nos Estados Unidos, quando foi lançado lá. A única coisa é que alguns críticos reclamaram do uso do chamado ângulo holandês ou plano holandês, que é quando você filma meio inclinado, uns ângulos meio estranhos, em vez de filmar as coisas retas, né? Você filma tudo meio torto. E é uma coisa que, sendo sincero, quando eu assisti o filme, eu realmente achei que, primeiro, quando aparece primeiro, você pensa, interessante, tá fugindo do clichê, do padrão e tal. Mas eu sinto que ele usa muito... Eu acho que sem parcimônia não é nem a questão. Eu acho que ele usa demais, mas eu acho que essa não é nem a questão. Eu acho que parece que ele usa sem propósito. Me lembra muito o que eu falei no vídeo de Pecadores, porque Pecadores é um filme que faz uma coisa de ter duas proporções de tela diferentes, né? Então algumas cenas estão numa proporção mais que preenche a tela inteira e outras estão numa proporção mais wide, né? Que cria bordas pretas em cima e embaixo e faz uma coisa mais horizontal, assim, né? Mais espalhado horizontal. E ele fica alternando essas coisas. E eu, assistindo, não consegui encontrar um propósito. Tipo, quando é desse jeito, é pra evocar tal coisa, é pra representar tal coisa, é porque tá mostrando sei lá o quê. E quando é desse outro jeito, é por tal outro motivo. Eu assistindo, e eu acho que eu falei naquele vídeo que eu gostaria de ver de novo, inclusive a responsável ganhou o Oscar de melhor fotografia, que a princípio eu não acho merecido, eu preferia que tivesse sido próximo, mas enfim, isso não é assunto pra esse vídeo. Eu já falei isso no vídeo do Oscar, né? Mas pareceu sem propósito pra mim. E aqui foi a mesma sensação. Quando aparece pela primeira vez, interessante. Quando começa a usar muito, mas não usar sempre, eu já comecei a tipo, tá, o que isso tá representando? Quando é assim, é por quê? Eu sinto falta de um porquê, sabe? Por que você tá usando isso? O que isso significa no filme, sabe? Porque eu penso que ou é o tempo todo, e é porque o seu filme é pra ser assim, ou tem um propósito, sabe? E parece que não tem. E aí realmente é uma coisa que alguns críticos na época criticaram o filme por isso, e eu concordo com eles. Aparentemente o William Wyler, que era amigo do Carol Reed, quando assistiu o filme, mandou pra ele de presente acho que a gente chama só de nível, né? Aqueles que usam em obra, que é uma coisa com líquido pra você ver se tá reto, né? Ele mandou isso de presente pra ele com uma mensagem dizendo: da próxima vez que você for fazer um filme, coloque isso em cima da câmera, sabe? Pra fazer ficar reto, porque você não tá conseguindo. Enfim, piadas, né? Curiosidades. O filme concorreu a 3 Oscars. Não ganhou melhor edição,
e melhor diretor, mas ganhou melhor fotografia preto e branco. O que, apesar de eu estar aqui criticando o Plano Holandês, eu acho que é justificado. Eu acho que o filme tem umas cenas muito legais, talvez principalmente na parte do esgoto. Eu acho que a parte do esgoto é a mais famosa. Visualmente, eu acho que é a parte mais famosa do filme. Eu acho que em outras ele também tem cenas bem interessantes, visualmente assim, de fotografia, mas eu acho que ali realmente é a parte mais memorável, que eu acho que ficou bem legal. E aí uma coisa que eu achei muito bizarra e muito curiosa é que o filme ganhou 2 spin-offs, ambos focados no Harry Lime, que é, e eu acho que eu posso falar sem ser spoiler porque é um assunto muito do começo do filme, é um criminoso. Toda a ideia é que o cara fica querendo investigar porque que o amigo dele morreu e a polícia fala pra ele que ele era um criminoso. E não foi a polícia que matou, né? Ele morreu num acidente de carro, mas a polícia tá meio querendo investigar coisas relacionadas à morte dele porque ele era meio que, talvez, chefão de uma organização criminosa. De novo, é bem cedo no filme que você descobre essa parte, pelo menos. E eu acho muito bizarra a ideia de que o filme ganhou spin-offs focados nesse cara, e eu queria muito saber, porque são antigos também. O primeiro foi no rádio, feito pelo próprio Orson Welles, então o próprio Orson Welles que faz o papel no filme fazia a voz do personagem no rádio, e aparentemente chegou a escrever algumas das histórias, e isso foi em 1951 e 52, então pouco tempo depois do filme, né? E eu fico muito curioso pra saber como é que é essa história focada no criminoso, o que é algo que pode existir perfeitamente, mas eu acho que nessa época era um pouco mais complicado, você fazer uma história inteira focada em série ainda, focada no grande criminoso, e se é uma série com o título dele é porque ele não vai ser pego, né? Não tem como você fazer essa série e ele ser pego. E a série de rádio durou 52 episódios, sabe? De repente no último ele pode ser pego, mas até lá achei muito bizarra a ideia. E aparentemente alguns anos depois, em 1959, ainda virou uma série de TV. E aí já sem o envolvimento do Orson Welles, sem o envolvimento de ninguém, eu acho que tava no filme original. Essa série de TV durou 77 episódios, alguns anos aí, foi de 59 a 65, 6 anos de duração, 5 temporadas. Uma série, de novo, focada no personagem do Orson Welles, que é o criminoso, o vilão do filme. Então eu achei muito curioso essa parte. Mas enfim, vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre esse, pra depois eu dar minhas opiniões. O livro já começa dizendo uma informação que não é exatamente verdade, eu meio que já expliquei isso mais cedo no vídeo. É que ele fala, roteirizado por Graham Greene, o livro foi, na verdade, escrito a partir do roteiro. E não é verdade, né? O livro foi escrito primeiro, pelo mesmo autor, mas é que o livro foi escrito apenas com a intenção de desenvolver a história, né? É meio que usar a escrita como um jeito de organizar as ideias, sabe? Então ele escreveu um livro como estudo da história, né? Pra, tipo, desenvolver as ideias ali no papel, pra depois criar o roteiro. Então o livro foi escrito antes, e não a partir do roteiro. Mas é que o livro foi escrito apenas para fazer o filme, e não para ser publicado. O livro cita vários outros filmes pra comparar com esse, pra dizer que esse filme de antes desse, pra dizer que esse filme traz de volta aí uma coisa que é uma atmosfera dos primeiros filmes do Hitchcock, que não é bem primeiros, mas cita aqui A Dama Oculta, de 38, que a gente viu aqui, e O Agente Secreto, de 36, que esse a gente não viu. E aí cita mais uns outros filmes todos que a gente não viu aqui, uns filmes do Fritz Lang, dos anos 40, que não vieram aqui na lista. Então, não vou comentar muito porque não vi esses filmes. Mas fala sobre a ideia de que esse filme tenta resgatar um estilo de filme de alguns anos antes. O que eu vi coisas falando sobre isso também, né? Ele pega a parte do filme noir, né? E coisas assim, criando aquela coisa que, no fim, algumas pessoas vão dizer que tá no gênero, outras que não. Fica esse ambíguo aí entre propostas, né? Num determinado momento, falando sobre a sinopse do filme, o livro diz que o Holly se envolve com uma das namoradas de Harry. E aí eu fico um pouco confuso, porque eu acho que ela é a única que aparece no filme. Eu acho que ela é a única que é citada no filme. Mas agora eu não sei. Será que eu esqueci de alguma coisa? E bom, o livro inclusive conta spoiler que eu não tô querendo contar aqui, mas quem tem o livro aí, fique ciente que tem spoilers da, sei lá, reviravolta do filme no livro. Eu vou deixar quieto essa parte aí. Aí o último parágrafo do livro diz o seguinte: um raro filme inglês que é tecnicamente tão perfeito quanto os melhores clássicos de Hollywood. E aí eu tenho um problema imenso com essa fala que eu acho que vocês já sabem que eu teria. Mas assim, mesmo que a gente recentemente só tenha visto os filmes da lista, eu acho que Narciso Negro, Sapatinhos Vermelhos, até É porque eu queria não ficar falando só filmes das mesmas pessoas. Porque eu posso citar como é que é? Deste Lado do Outro? Acho que é esse o nome. Sei lá, outros filmes do Paul e do Pressburger. Mas os que a gente viu recentemente aqui, o 8 Vítimas, são filmes impecáveis.
impecáveis. De um jeito que muito filme de Hollywood que a gente tá vendo aqui não é. Um monte de filme de Hollywood cheio de furo. Mesmo filmes que são bons, frequentemente cheios de furo. Então, assim, dizer que esse filme é tecnicamente perfeito, tanto quanto os melhores clássicos de Hollywood, é endeusar uma indústria do cinema que não tava tão preocupada assim em ser tão boa, de um jeito que eu acho que as indústrias de outros países que tinham uma indústria cinematográfica muito menor, porque era muito menor, eles precisavam que os filmes fossem melhores, sabe? Eu acho que isso frequentemente acontece, eu acho que é inevitável. No momento em que você faz muito de uma coisa, você começa a deixar de lado a qualidade. Isso vale para diversas, tarefas, habilidades, profissões que sejam. No momento em que você começa a fazer muito de uma coisa, demais de uma coisa, a qualidade vai caindo. E a sua preocupação com a qualidade vai caindo. E você começa a se preocupar com a quantidade, em fazer muito. E a qualidade vai caindo. Outros países que tinham produções menores não tinham esse problema. E eu acho que isso é visível. Eu acho que a gente já viu filmes aqui, em especial esses britânicos recentes que a gente viu, porque eu acho que Narciso Negro e Sapatinhos Vermelhos, assim, são absolutamente impecáveis, de um jeito que Hollywood não sonharia em fazer, porque Hollywood nunca seria capaz de fazer esses dois filmes nessa época. Nunca. Com os problemas que eles tinham, com as censuras, com as frescuras de que, não pode inovar, não, tem que fazer o normalzinho, não pode fazer qualquer outra coisa, Hollywood nunca, de novo, nessa época, seria capaz de fazer esses dois filmes. E são filmes absolutamente impecáveis. Eu acho que são filmes tecnicamente perfeitos, para usar as palavras que ele tá usando aqui. Então, assim, é uma frase ridícula. É isso, aí depois de falar isso, ele fica tacando adjetivos aí que, enfim, irrelevantes. Ele fala sobre como se fala tanto da participação do Orson Welles no filme, que ele era muito famoso, mas ele aparece pouquíssimo tempo no filme, o que eu acho que é inevitável, porque afinal de contas a trama é que o personagem dele morreu, né? Não tem muita oportunidade pra ele aparecer, mas realmente ele acaba sendo mais citado, assim, no geral, quando se fala sobre o filme. Mas bom, vamos lá. Olha, eu gostei bastante, eu achei um ótimo filme, eu acho que ele realmente tem uma atmosfera muito legal, eu acho que a trama é interessante, é uma trama que te prende, você fica querendo as respostas, você fica, pelo menos eu fiquei, junto com o personagem do Joseph Cotten buscando as respostas, sabe? No que ele fica intrigado, eu acho que o filme sabe pegar essa intriga e trazer pra gente, essa intriga que o personagem tá envolvido, essa angústia de tentar encontrar respostas e trazer ela pro espectador. Eu acho que o filme fez isso muito bem. O livro diz que o Carol Reed nunca mais ia fazer um filme tão bom assim, que esse foi, sei lá, o último grande filme da carreira dele. É o segundo que a gente vê aqui, né? O outro eu falei que eu gostei também, mas eu acho que ele tem uns problemas aí. Inclusive, vou trazer um ponto aqui, não acho que chega a ser spoiler sobre outro filme, mas é no Condenado, uma das reclamações que eu fiz, eu falei que eu gostei do filme, achei um filme muito bom, mas que pra mim ele tinha dois problemas, duas cenas em especial, que me incomodaram demais, assim. Uma delas era a cena do roubo, né? Quem quiser mais detalhes é só ver lá o vídeo do Condenado. É o filme 207, Condenado. Já tá postado aí em algum lugar. Duas cenas. Uma foi a do roubo, que o roubo é extremamente atrapalhado e ridículo, e a outra cena é uma cena em que o cara que tá fugindo tá escondido num beco escuro, e aí um casal de jovens namoradinhos chega ali no beco pra ficar se pegando ali, e a gente vê que o cara tá no beco escuro, só que ele tá na parte escura em que os dois não estão vendo ele. Só que pra gente assistindo, fica um feixe de luz mostrando a cara dele o tempo inteiro. Então pra gente, na cena, ele tá perfeitamente visível, e a gente tem que da nossa cabeça imaginar que os outros dois não estão conseguindo ver ele, porque esse feixe de luz só existe pra gente. Ele não é uma coisa que acontece no filme, sabe? Ele é só pro espectador ver que o cara tá ali. E eu achei essa cena muito ruim, porque eu acho que é um problema muito grande. É inevitável você olhar pra essa cena e pensar, como que não estão vendo ele ali? Tem uma luz na cara dele, ele tá perfeitamente visível, sabe? Eu acho que essa cena não funcionou, ela me incomodou bastante. Nesse filme, aqui no Terceiro Homem, o Carol Reed faz de novo a coisa da pessoa escondida num negócio escuro, só que aqui, quando ele joga o feixe de luz, o personagem vê. Ele joga o feixe de luz, a gente vê, o personagem vê. Então, a coisa que ele fez no outro que me incomodou, aqui ele fez de novo com um propósito trocado, sabe? E aqui ficou ótimo, porque aqui a gente vê e o personagem vê. Aqui faz sentido, sabe? No outro não fez. Enfim. Olha, eu acho que é um filme muito legal. Eu acho que é um filme realmente muito interessante. Os cenários são muito bons. Eu acho que a fotografia, de novo, né? Como eu sempre falo. Sem saber com quem que tava concorrendo. Eu sei que eu vi vários outros filmes de 1949 aqui, mas assim, não vou lembrar nesse exato momento pra comparar. Que filme é de que ano. Então, não vou comparar ele com outros filmes do ano nesse momento. Ainda vamos fazer vídeos pra fazer esse tipo de comparação mais pra frente. Tô preparando uns vídeos novos aí, uns vídeos
vídeos diferentes pra gente incluir no canal, mas eu preciso primeiro garantir que os vídeos esses que já estão acontecendo estejam organizadinhos em dia, pra depois eu poder fazer outra coisa. Mas enfim, eu achei um filme muito legal, eu acho que as atuações são boas, eu acho que os personagens são interessantes. Acho que o roteiro em alguns momentos me deixava meio confuso, mas assim, pouca coisa. Eu acho que no geral o filme ficou bem legal, assim. Eu acho que tinha um outro momento que eu não... Tem um outro momento que eu não achei o roteiro do filme tão bom assim, falhou umas coisas ali. Eu acho que a cena do esgoto, que eu já falei aqui algumas vezes, que é a cena mais famosa do filme, eu pessoalmente achei ela um pouco longa demais. Eu acho que ela é muito boa, mas eu acho que ela seria melhor se ela fosse mais curta. Eu acho que eles exageram um pouco. Acho que eles ficaram muito focados na ideia de tipo, olha que legal que a gente tá filmando no esgoto, e aí quiseram usar demais da cena, mas eu acho que ela se estende, pra mim, pessoalmente, ela se estende além do tempo do timing pra funcionar bem, sabe? É aquela coisa que ela vai, tipo, aumentando a sua atenção no filme, a angústia da situação, ela vai aumentando, mas em vez de se resolver, ela, no que ela se estende, pra mim, pessoalmente, ela começa a diminuir, sabe? Pelo menos é uma coisa que pega pra mim. Se um filme tenta me manter preso demais na mesma coisa durante muito tempo, o sentimento começa a decair, ele não se sustenta, sabe? Então, eu achei que a cena ficou um pouco longa. Ela é muito boa, mas ela seria bem melhor se ela fosse mais curta. E acho que é isso, assim, eu gostei bastante do filme, é um filme realmente muito legal, recomendo. Eu, pessoalmente, assim como pelo que eu vi a maioria das pessoas, acho esse bem melhor do que o Condenado. O Condenado é muito bom, salvo essas duas cenas que me incomodaram, eu acho que o resto do filme é muito bom. Mas esse aqui é mais interessante pra mim. Eu achei esse um filme mais interessante, mais elaborado, mais bem feito, sei lá, mais bem trabalhado. Eu gostei mais desse. Mas bom, você já viu o filme? Deixa aí nos comentários, me fala o que você achou. Se você não viu também e tiver alguma coisa pra dizer, fique à vontade. O espaço dos comentários aí é pra gente conversar. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!